Bom dia, discípulos de Jesus. Preparados para mais um encontro com o Mestre? Bom dia. Quem vai orar para nós, para já darmos início ao nosso estudo? Oi? Quem que pode orar? Posso orar? Por favor, irmã. Pai querido, Deus está nos céus. Louvado seja teu nome, ó Deus, engrandecido, glorificado. Estamos juntas, reunidas em teu nome, para estudar a tua palavra agora, neste momento, Pai. O Senhor fala conosco através do Espírito Santo e usa a tua serva para falar conosco aquilo que é da tua vontade e do teu querer, Pai. Amém, Senhor. Ajuda nós, perdoa nossos pecados, ajuda nós em tudo que nós vamos fazer tudo para a honra e glória de Ti. Amém. Obrigado por esse momento, obrigado porque Jesus fez o maior sacrifício na cruz para nos salvar. E agora estamos aqui reunidos para estudar mais uma vez a Tua palavra. Só fala conosco em nome de Jesus. Amém. Hoje vai ser o desafio aqui de gerenciar a sala e falar, mas tudo bem. Daí, se vocês verem que alguém tá mandando mensagem lá, falando que não tá conseguindo, me ajudem aí, tá bom? Então, vamos recapitular o que nós estudamos ontem. Ontem nós estudamos sobre a pesca milagrosa. E nós vimos que os discípulos tinham pescado a noite inteira, mas que não havia conseguido nada. Só que nós vimos que Jesus foi ao encontro deles e ali da praia falou para que eles jogassem a rede do lado em que Jesus estava, do lado direito, do lado onde Jesus estava. E nós vimos que, embora os discípulos não soubessem que quem estava falando era Jesus, a Bíblia fala que eles fizeram exatamente o que havia sido pedido para eles. E o relato diz que eles conseguiram pegar mais de 150 grandes peixes e que a rede não se rompeu. No estudo de ontem, nós fomos convidados a tentar de novo. Mas não de qualquer maneira, não de qualquer jeito. Nós temos que tentar de novo na direção de Jesus. Na direção de Jesus, porque não adianta a gente tentar de novo simplesmente por tentar e fazer de qualquer jeito. E nós vimos que depois que os discípulos, depois que eles foram bem-sucedidos ali na sua pesca, por agirem de acordo com a palavra de Jesus, o relato diz que eles foram ao encontro de Jesus e viram que ele estava preparando o que eles iriam comer. E a primeira coisa que Jesus fez com esses discípulos foi atender à necessidade deles, as necessidades físicas dele, dando-lhes o alimento que havia preparado. Só que, e o que aconteceu depois que eles comeram? Eu quero convidar vocês a abrir a Bíblia em São João capítulo 21. Hoje nós vamos estudar do versículo 15 até o versículo 19. São João capítulo 21, a partir do versículo 15 até o versículo 19, diz o seguinte: Depois de terem comido, Jesus perguntou a Simão Pedro: Simão, filho de João, você me ama mais do que estes outros me amam? E ele respondeu: Sim, o Senhor sabe que eu amo. Jesus lhes disse: Apacenta os meus cordeirinhos. Jesus perguntou pela segunda vez: Simão, filho de João, você me ama? Sim, e ele respondeu: Sim, o Senhor sabe que eu amo. E Jesus lhe disse: Pastorei as minhas ovelhas. E pela terceira vez Jesus lhe perguntou: Simão, filho de João, você me ama? Pedro ficou triste por Jesus ter perguntado pela terceira vez: Você me ama? E respondeu: O Senhor sabe todas as coisas e sabe que eu amo. Jesus lhe disse: Apacenta as minhas ovelhas. Em verdade lhe digo que quando era mais moço, você se cingia e andava por onde queria. Mas quando você for velho, estenderá a mão e outro o cingirá e o levará para onde você não quer ir.
Jesus disse isso para significar com que tipo de morte Pedro havia de glorificar a Deus. Depois de falar assim, Jesus acrescentou: siga-me, siga-me. O texto fala que esse episódio, que esse diálogo de Jesus com Pedro aconteceu ali, naquele mesmo lugar que eles haviam comido. E após terem comido, Jesus se dirige a Simão Pedro e começa a fazer as perguntas. E a primeira pergunta que Jesus faz é: Simão, filho de João, você me ama mais do que a esses outros? Mais do que ama esses outros? Jesus aqui, para perguntar sobre o amor de Pedro por ele, Jesus aqui utiliza a palavra ágape. Eu acho que muitos de vocês já devem ter visto algum sermão, algum comentário sobre a diferença, sobre os diferentes tipos de amor. Existem diferentes tipos, a Bíblia relata diferentes tipos de amor. E aqui Jesus está perguntando para Pedro se Pedro amava ele com amor ágape. A palavra aqui dessa pergunta de Jesus era ágape. Esse era o verbo. E ágape significa a forma mais elevada de amor. É um amor regido por princípios e não por emoções. Era como se Jesus tivesse falado para Pedro: Pedro, você me ágape, você é ágape mais do que a estes outros. É claro que fica esquisito quando nós misturamos o original com o nosso linguajar, mas aqui Jesus estava querendo levar Pedro, questionar Pedro se o amor de Pedro por Jesus era um amor elevado, se era um amor verdadeiro, se era um amor que era regido por princípios e não por emoções. Pedro era muito sanguíneo. Pedro era aquela pessoa que fazia as coisas assim na impulsividade. E Jesus aqui questiona esse amor de Pedro e questiona: Pedro, você me ama da forma mais elevada de amor? O seu amor por mim é um amor regido por princípios ou é um amor regido por emoções? E Jesus ainda utiliza um comparativo. E Jesus fala assim: você me ama mais do que a estes? O comentário bíblico ressalta que quando Jesus faz essa comparação e utiliza esse termo a estes, Jesus estava questionando Pedro se Pedro amava Jesus mais do que amava os outros discípulos ou mais do que amava talvez ali o seu trabalho como pescador. Você me ama mais do que a estes outros? Você me ama mais do que o seu trabalho? E o relato diz que Pedro respondeu: sim, o Senhor sabe que eu amo. Essa foi uma resposta humilde de Pedro e que dá para ver que a transformação que havia ocorrido na vida de Pedro, porque Pedro, ao ser chamado por Jesus lá no início, Pedro era arrogante. E toda aquela arrogância que Pedro tinha quando foi chamado por Jesus ali no início, tudo aquilo havia sido dissipado, toda aquela arrogância havia desaparecido. E Pedro responde com humildade. Só que sabe um problema nessa resposta de Pedro? É que quando nós vamos ao original e nós vemos Pedro respondendo e dizendo que amava Jesus, Pedro não utilizou o verbo ágape. Pedro utilizou o verbo filéu. E enquanto ágape quer dizer um amor elevado, significa um amor elevado, regido por princípio e não por emoção, o amor filéu está relacionado a um amor espontâneo, a um amor emocional. Pedro então responde para Jesus que ele amava a Jesus de forma espontânea, de forma emocional. E Jesus, ele fala para Pedro. Jesus, ele não questiona, não fala assim: Pedro, mas eu te perguntei uma coisa, você está me respondendo outra. Jesus simplesmente dá uma ordem, faz um convite para Pedro. E Jesus fala assim: apacente os meus cordeirinhos. Apacente os meus cordeiros. E o relato diz que Jesus perguntou pela segunda vez. Perguntou novamente se Pedro o amava. Simão, filho de João, você me ama? E quando ele repete essa pergunta, esse questionamento pela segunda vez, o relato não acrescenta aquela comparação.
Jesus aqui estava desafiando o amor de Pedro de forma direta e pública. E o relato diz que Pedro deu a mesma resposta que havia dado da primeira vez. Sim, o Senhor sabe que eu amo. Só que novamente Pedro utilizou o verbo filéu para dar a resposta a Jesus. Novamente Pedro estava falando assim: Senhor, eu te amo, mas eu te amo com esse amor espontâneo, com esse amor emocional. E Jesus dá um desafio para Pedro. E novamente Jesus faz esse chamado para Pedro. E Jesus fala: pastorei as minhas ovelhas. Na primeira vez Jesus falou: pastorei os meus cordeiros. E agora Jesus fala: pastorei as minhas ovelhas. E o relato diz que pela terceira vez Jesus questiona Pedro sobre o seu amor. Simão, filho de João, você me ama? E o comentário bíblico fala que quando Jesus utiliza essa terceira vez, quando ele questiona o amor de Pedro pela terceira vez, que o verbo utilizado aqui para a palavra amor foi diferente do verbo utilizado antes. Foi um chacoalhão ali para que Pedro, ele refletisse sobre as suas respostas, para que Pedro percebesse que Jesus estava realmente questionando o seu amor por ele. E a Bíblia fala que quando Pedro ouviu Jesus questionando ele pela terceira vez, que ele também teve uma reação diferente. Antes de Pedro responder qualquer coisa, o relato bíblico diz que ele ficou triste ao ouvir Jesus questionando o seu amor por ele pela terceira vez. Só que sabe o interessante? Sabe o interessante e o que eu acho impressionante na Bíblia são esses paralelos. Pedro havia negado Jesus exatamente 3 vezes e sabia que tinha dado motivo suficiente para que Jesus duvidasse do seu amor por ele, para que os outros discípulos duvidassem do amor dele por Jesus. E quando Jesus questiona Pedro 3 vezes sobre o seu amor por ele, com certeza Pedro se lembrou das 3 vezes que ele havia negado Jesus, no momento mais difícil da vida de Jesus. E o relato diz que nessa terceira vez que Pedro não fala, sim, o Senhor o sabe. Pedro não responde assim. Pedro ele fala o seguinte: o Senhor sabe de todas as coisas. Pedro aqui, quando fala, o Senhor sabe de todas as coisas, Pedro está recorrendo à onisciência de Deus, está recorrendo à onisciência de Jesus. E ele está falando aqui, olha, o Senhor conhece, o Senhor tem poder para ler os mais íntimos segredos da minha vida. Então o Senhor sabe que o meu amor por ti é verdadeiro. O Senhor sabe que eu estou arrependido de todas as coisas. E o relato fala que novamente Jesus falou para Pedro: Pedro, apacente as minhas ovelhas. Que diálogo interessante! E sabe o mais interessante? O relato diz que estavam reunidos ali 7 discípulos, como nós vimos ontem. Os 7 discípulos que haviam participado da pesca milagrosa. Simão Pedro, André, Tiago, João, o Tomé e mais 2 discípulos que não haviam sido identificados. 7 discípulos estavam ali. Só que Jesus, ele se dirige exatamente e especificamente a Pedro, porque tinha sido Pedro que tinha negado Jesus. Jesus estava testando a fé daquele que havia negado ele 3 vezes. Pedro havia demonstrado que estava arrependido, mas talvez em algum momento ele mesmo duvidasse do perdão de Deus por ele. Em algum momento, com certeza, os outros discípulos pode ter duvidado se Pedro ele era digno de fazer parte ali, de estar com eles. O seu coração já havia se arrependido de tudo aquilo que ele tinha feito, só que aquilo precisava ser demonstrado publicamente. Pedro precisava compreender e Pedro precisava entender que realmente ele tinha se arrependido e ele precisava perceber se ele realmente estava disposto a demonstrar o seu amor por Jesus. E o que eu achei interessante aqui nesse relato é que
Jesus estava testando a fé de Pedro. Era Pedro que precisava ali demonstrar publicamente o amor por Jesus. Era Pedro. Pedro precisava entender que ele realmente amava Jesus e os outros discípulos também precisavam entender como que realmente o amor por Jesus era genuíno. E Jesus deu 3 ordens. Cada vez que Jesus questionava o amor de Pedro por ele, Jesus dava uma ordem. E na primeira ordem que Jesus deu foi: apacente os meus cordeiros. Os cordeiros aqui, quando Jesus fala de cordeiros, representam os novos na fé. Jesus sabia, Jesus tinha dado uma missão para aqueles discípulos. Jesus tinha falado para eles que eles precisavam testemunhar, que eles seriam testemunha de Jesus, tanto ali em Jerusalém, na Judéia, em Samaria e até os confins da terra. Então a primeira coisa que Jesus pede para Pedro é cuidar daqueles novos que seriam acrescentados na fé. Jesus estava fazendo um chamado para Pedro, para que Pedro pastoreasse os novos conversos. E aqui eu acho importantíssimo nós ressaltarmos, porque Jesus aqui estava demonstrando para Pedro que já tinha perdoado Pedro. E que além de ter perdoado Pedro, Jesus estava aqui dando uma responsabilidade, dizendo para Pedro na frente de todo mundo que Pedro estava sendo chamado para cuidar dos novos. Para cuidar dos novos, Pedro tinha essa capacidade. E Jesus estava fazendo esse chamado para que Pedro, de uma vez por todas, compreendesse que ele era um discípulo de Jesus. E que aquilo que ele tinha feito, de que as vezes que ele tinha negado Jesus, que aquilo já tinha sido perdoado. E agora ele tinha um chamado especial de Jesus para cuidar dos novos conversos. E a palavra pastorear aqui significa cuidar. É uma palavra que no original, eu não sei se vou falar, mas é uma palavra que é poimaino, alguma coisa assim. Mas essa palavra, ela significa cuidar, inclusive de dar alimento para as pessoas. Então, Jesus estava falando aqui: Pedro, se você me ama, eu quero que você cuide, que você alimente espiritualmente as novas pessoas que serão acrescentadas. Alimente os cordeirinhos, as pessoas que serão acrescentadas ao cristianismo. E o interessante é que a Bíblia não fala a resposta de Pedro. A Bíblia não fala se Pedro falou: não, Senhor, pode contar comigo. A Bíblia não relata isso, mas relata que Jesus, ele novamente questionou Pedro. Simão Pedro, você me ama? E na segunda vez que Jesus questiona o amor de Pedro por ele, Jesus aqui, ele faz um convite, ele fala assim: apacenta, pastoreia as minhas ovelhas. E aqui, Jesus, quando fala de ovelha, Jesus está se referindo a todo o rebanho. Jesus estava fazendo um chamado para Pedro, para cuidar não apenas dos novos conversos, mas de todos. E na terceira vez, Jesus deixou claro que queria que Pedro cuidasse de todos. Não é que Jesus mudou de ideia. Não é que Jesus falou assim: não, eu vou pedir para Pedro cuidar dos novos, e daí depois, não vou mudar de ideia, eu vou pedir para ele cuidar de todos. Não. Jesus não muda de ideia. É que Jesus foi testando a fé de Pedro, o amor de Pedro por ele gradativamente. E o seu amor por Jesus precisava ser demonstrado no cuidado, primeiro com os novos na fé e depois com todos. Todos. O amor de Jesus, o amor de Pedro por Jesus precisava ser demonstrado em seu cuidado com as outras pessoas. E quando nós vamos a 1 Pedro, capítulo 5, versículo de 1 a 4, nós vemos mais tarde Pedro demonstrando ter compreendido esse chamado de Jesus. E Pedro ali compara os anciãos da igreja aos pastores e aqueles que estão sob sua responsabilidade como um rebanho na qual os pastores deveriam cuidar e alimentar. E o interessante é que Jesus chamou Pedro para ser um pastor.
para cuidar do rebanho que ele deixaria aqui nessa terra, até que o pastor verdadeiro voltasse, até que o verdadeiro pastor pudesse voltar nas nuvens do céu. E sabe o interessante? Jesus, ele fez um chamado para Pedro, um chamado publicamente para Pedro. Jesus testou o amor de Pedro publicamente para que todos compreendessem que Pedro havia se arrependido genuinamente e que Pedro estava disposto a fazer qualquer coisa que Jesus lhe ordenasse para demonstrar o seu amor e a sua lealdade por Jesus. Só que o relato termina falando do que Pedro receberia pela sua fidelidade em cumprir aquilo que Jesus estava pedindo para ele. E aqui é algo para nós prestarmos muita atenção, para nós compreendermos verdadeiramente quais são os resultados do nosso chamado e para acabar de uma vez por todas com essa teologia de que tudo, quando a gente aceita o chamado de Jesus, que tudo vai dar certo na nossa vida e que vai ser um mar de rosas. Jesus aqui, quando ele faz esse chamado para Pedro pastorear o seu rebanho, para Pedro cuidar dos novos conversos e para Pedro cuidar de todo o rebanho, Jesus não fala aqui que Pedro seria recompensado nessa terra. Não, pelo contrário. Vamos aqui no versículo 18. Depois que Jesus, pela terceira vez, pede para Pedro apacentar as suas ovelhas, Jesus fala o seguinte: em verdade, eu lhes digo, que quando era mais moço, você se cingia e andava por onde queria, mas quando você for velho, estenderá a mão e outro o cingirá e o levará para onde não quer ir. Jesus disse isso para significar com que tipo de morte Pedro havia de glorificar a Deus. Queridos, olha isso aqui. Jesus estava se referindo a tudo que Pedro iria sofrer por aceitar esse chamado. Jesus estava dando um spoiler da vida de Pedro e estava falando que Pedro seria crucificado. E segundo a tradição, quando nós lemos sobre a morte de Pedro, a tradição diz, e os comentaristas falam, que Pedro também foi crucificado como Jesus, só que com uma diferença. Pedro pediu para ser crucificado de cabeça para baixo, por considerar uma honra imerecida pelo fato de ter negado Jesus por 3 vezes, morrer da mesma forma como Jesus havia morrido. Vocês conseguem perceber aqui, queridos? Isso que nós precisamos compreender como cristãos e a gente não pode esquecer. Jesus não prometeu nenhuma recompensa para Pedro aqui nessa terra por fazer aquilo que Jesus estava pedindo para ele fazer. Pelo contrário, Jesus falou para Pedro que ele iria morrer e que ele iria morrer crucificado, que ele iria ser levado para um lugar onde ele não queria ir. E isso é algo que tem que ficar de uma vez por todas na nossa mente, porque Jesus está pedindo coisas para nós. Jesus está pedindo e está questionando o nosso amor por Ele, porque muitas vezes nós agimos como Pedro. Muitas vezes. A Bíblia fala que Pedro negou 3 vezes, mas eu tenho certeza que eu e você já negamos Jesus muito mais vezes. Só que nesse relato, nós estamos aprendendo que Jesus nos perdoa. E que além de Jesus nos perdoar, que Ele está nos chamando para demonstrar o nosso amor por Ele ao cuidar das pessoas ao nosso redor, ao cuidar daquelas pessoas que estão conhecendo o Evangelho agora e ao cuidar de todos aqueles que fazem parte do rebanho do Senhor. É isso que Ele está pedindo para mim e para você. Essa é a prova de amor que Jesus pede para você e para mim, que é de cuidarmos do seu rebanho. Tanto os novos na fé, quanto o rebanho todo. Só que sabe de uma coisa? Jesus não está prometendo nada pra gente que vai ser fácil. Nada. Nada. Assim como Ele não prometeu nada para Pedro que seria fácil, pelo contrário. Jesus não nos promete que vai ser fácil, e é por isso que em São João ele fala: no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Todos os discípulos, todos, e a gente vai estudar sobre isso,
todos os discípulos que naquele momento tiveram medo e que fugiram e que abandonaram Jesus, todos eles, quando se arrependeram genuinamente, estiveram dispostos a dar a sua vida por Jesus. E muitos morreram por Jesus. Na realidade, todos, com exceção de João. Apenas João foi uma pessoa que morreu sem ser torturada. O restante todos morreram de alguma forma. Que a gente não considera tão boa assim. Ou foi crucificado, ou foi apedrejado. Todos. E por que nós hoje queremos a garantia de que, se nós seguirmos a Jesus, que a nossa vida vai ser um mar de rosas? Isso é a maior mentira que alguém pode falar. Quando alguém fala que, quando a gente aceita Jesus e aceita o chamado de Jesus, que a nossa vida vai ser um mar de rosas, essa pessoa é um falso profeta. Porque em momento nenhum Jesus prometeu que ia ser fácil. Jesus, ele fez um chamado para Pedro, para cuidar do seu rebanho. E Jesus falou para Pedro que a morte que Pedro iria morrer para glorificar a Deus com a sua vida. E é esse o chamado que Jesus está fazendo para nós hoje. Ele está falando assim: Dinair, você me ama? Celina, você me ama? Carol, Eli, Lara, Marilene, Noêmia, Rita, Thalita, Renato, você me ama? Apacente o meu rebanho, apacente as minhas ovelhas, cuide daquelas pessoas que aceitaram fazer parte do meu rebanho, cuide, alimente essas pessoas, se for preciso, dê na boca, se for preciso, leve para tomar água, apacente os meus rebanhos. É isso que Jesus está pedindo para mim e para você, só que não duvide. Não se engane, Jesus não está prometendo que vai ser fácil. Muitas vezes nós vamos ter que sofrer como Pedro e como os demais discípulos. Só que a nossa recompensa, ela é garantida, mas não é nessa terra. A nossa recompensa será no céu, onde não vai haver mais tristeza, onde não vai haver mais sofrimento, onde não vai haver mais nenhum mal. Que nós hoje tenhamos a coragem de atender esse chamado de Jesus, assim como Pedro. Pedro foi um dos mais influentes no início da igreja cristã. E ele deu a vida para salvar as pessoas, para cuidar do rebanho de Jesus. E que nós tenhamos essa mesma disposição de cuidar das pessoas que Jesus tem colocado no nosso caminho, de alimentar espiritualmente essas pessoas, para que realmente nós demonstremos com a nossa vida que nós realmente amamos o nosso Mestre. Vamos orar? Querido Deus, nós te louvamos, Senhor, pela vida. Nós te louvamos, Senhor, porque assim como o Senhor não desistiu de Pedro, Pai, da mesma forma o Senhor está vindo até a gente, pessoalmente. O Senhor está perguntando pessoalmente para cada um de nós e está testando o nosso amor por Ti, Senhor, perguntando se nós realmente o amamos. E o Senhor está fazendo um chamado para cada um de nós, que é para cuidarmos do Teu rebanho, Senhor. Por favor, Pai, nos ajude, Senhor, a compreendermos realmente que o Senhor já nos perdoou de todos os nossos erros, a entender de uma vez por todas de que todas as vezes que nós o negamos, ó Pai, que o Senhor está disposto a nos perdoar se nós realmente nos arrependermos. E nós estamos aqui, Senhor, porque nós nos arrependemos de todas as vezes que o negamos. E nós estamos aqui para dizer a Ti, Senhor, que nós aceitamos o Teu chamado, Pai, que nós queremos demonstrar o nosso amor por Ti, cuidando das outras pessoas, Senhor. Nos ajude. Continue nos alimentando com a Tua palavra. Continue ajustando a nossa visão correta da Tua palavra, daquilo que o Senhor espera de nós e daquilo que nós vamos viver nessa terra, Senhor, para nos preparar para o céu. Por favor, Senhor, continue ao nosso lado. Nós te agradecemos por tudo que o Senhor já fez, por tudo que o Senhor está fazendo e por tudo que o Senhor ainda vai fazer. E nós nos colocamos mais uma vez em Tuas mãos. E tudo isso fazemos em nome de Jesus. Amém. Amém. Queridos, um ótimo sábado a todos. Que Deus abençoe a todos. Eu vou encerrar com o pessoal no Instagram e volto aqui um pouquinho no Google Meet, porque eu vi que tem algumas perguntas. Que nós continuemos
nos enchendo da palavra de Deus para sermos cheios do Espírito Santo. Até amanhã. Que Deus abençoe a todos. Tchau, tchau.